Saudamos os nossos queridos amigos, os nossos queridos irmãos. Estamos de volta para o estudo de mais um capítulo do livro Eventos Finais. Hoje, capítulo 15, ok? E os nossos convidados aqui já, gostaria de apresentá-los. Ao meu lado aqui está o pastor Marcos. Marcos ou Marco, pastor? Eu sempre misturo, né? É Marco, né? Marcos Cizeski. Nosso pastor, pastor da nossa igreja. Nosso pastor, por favor, saude os nossos amigos, os nossos irmãos. Estou muito feliz de estar de volta. Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você possa curtir muito, aprender bastante, juntos, né? E assim possamos crescer na graça do Senhor. E ali está o nosso querido Gustavo, é o homem do Ministério de Espírito e Profecia da nossa igreja, né? Isso. Por favor, querido. Maravilha, salve. que Deus abençoe a todos. Muito feliz, né, pela igreja ter abraçado essa causa. Era algo que nós precisávamos fazer com que nossos irmãos pudessem ler os livros do Espírito de Profecia e, no caso aqui, Eventos Finais, que, na verdade, se tornou o livro do ano, devido ao contexto que nós estamos vivendo. O livro do ano seria Fundamentos do Lar Adventista. E também nós temos o grande conflito que estava aliado com o Reavivado por Sua Palavra. Mas hoje, devido ao contexto que estamos vivendo, o Eventos Finais é o livro do ano. Muito bom, que Deus abençoe a todos, o pastor que abraçou a causa, o ancianato, e também um abraço especial também para o pastor Luciano Ferreira, que ele é o pastor de publicações e Espírito de Profecia da Associação Bahia. Amém. Que Deus abençoe a todos. Valeu, querido. E ali está a nossa querida Amadinha. Oxe, Amadinha, olha para aqui, Amandinha, não é, querida? Olha que sorriso lindo, não é? Filha do nosso querido pastor. Sauda aí o nosso pessoal, nossos irmãos. Oi, coisa linda. Mas é isso aí. E eu quero convidá-lo nesse momento a abrir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí em casa. Hoje nós vamos ler o livro de Ezequiel. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 20. Bíblia aberta aí, vamos ler juntos, né? Capítulo 20, ok? Vamos lá? Vamos ler aí os versos 19 e 20. Diz o seguinte: Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Com esse pensamento, vamos convidar aqui o Gustavo para que ore, para que possamos começar o estudo de hoje. Amém. Querido bom Deus, amado Pai, bendito, honrado, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade de poder estudar mais uma vez a palavra do Senhor, que, de maneira especial, o Espírito Santo fale aos nossos corações, que nós venhamos ter discernimento e andar no caminho que o Senhor nos pede que andamos, e que o Senhor nos abençoe neste momento. Mais uma vez te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, vamos lá. Hoje, capítulo 15, o selo de Deus e a marca da besta. Então, hoje nós vamos começar falando sobre duas classes no final da história desse mundo. Aqueles que têm o selo de Deus e aqueles que têm a marca da besta. O Deus vivo contra os poderes deste mundo. O conflito entre a fé e a descrença. Queremos dizer que todos terão que tomar um partido, não é isso, meu pastor? Dá para falar um pouquinho sobre esse contexto, pastor? Com certeza. Entendemos assim que hoje existem mais de 3.000 religiões com o nome de cristãos, né? E a gente não, até o momento, a gente não pode de forma alguma dizer isso, esse é assim, esse é assado, né? Mas de alguma forma todos terão que se posicionar no final, todos. Só haverá duas classes. Aqui está a grande importância de estudar esse capítulo, porque eu fico imaginando como será a situação daqueles que não estarão selados para o lado de Deus. Então, é muito importante sabermos o que é o selo de Deus, o que é a marca da besta, que é o contrário do selo de Deus. É natural que um seja o contrário do outro. E, assim, a gente se posicionar para receber o selo de Deus. É muito importante. Então, o estudo de hoje, você não pode perder. Continue conosco aí.
E aí, Gustavo, o que é que você pensa? Não tem meio termo, né? Como o pastor falou. E o título, o tema também do livro, né? É o selo de Deus e a marca da besta. Não tem meio termo. Ou você aceita Deus, né? E recebe o selo de Deus, ou você vai fazer parte daqueles que receberão a marca da besta. Não tem aquele ficar em cima do muro. Ficar acima do muro também vai fazer parte daqueles que estarão perdidos. Jesus falou, né? Quem comigo não ajunta, Separa. espalha. Então, se você não está trabalhando a favor de Cristo, não está aceitando a verdade completa de Cristo, acaba estando do lado contrário, mesmo sem professar que está contra Cristo. Ok. Então, nós entramos com isso em um contexto dos momentos finais da história do nosso planeta. A história, momentos finais da história do pecado, por assim dizer, que começou lá no Éden, não é? Teve todo o desenrolar, e agora chegando esse momento final. Nesse momento final, antes que digamos, as pragas aconteçam, que nós vamos estudar um pouco à frente, vai haver o selamento do povo de Deus, não é? Separação, selamento, né? Deus vai escolher aqueles que estão prontos, entre os que estarão vivos, não é isso, pastor? Estarão vivos. E aí termina o tempo da misericórdia de Deus, o tempo da espera de Deus. Deus espera pacientemente. E aí termina esse tempo. Pessoas separadas, membros da mesma igreja, membros da mesma família, de um lado ou de outro. É algo muito importante para se destacar, porque, aparentemente, todo mundo que está dentro da igreja deveria estar sendo selado para o lado de Deus. Sim. Mas não é exatamente isso que acontece. Do mesmo jeito, nem todo mundo que está no mundo será necessariamente selado para o lado da besta, né? Para o lado do mal. Nem todo mundo, porque vai depender do posicionamento e do tamanho do conhecimento, da quantidade do conhecimento que a pessoa recebeu. A pessoa será julgada de acordo com a luz que recebeu. Isso é muito importante e nós iremos destacar também adiante um pouquinho mais. Esse membros da família separado lembra aquilo que Jesus falou assim, que estarão dois no campo, um será tomado e o outro deixado, que alguns interpretam como sendo o arrebatamento secreto, que, na verdade, não é bíblico. O arrebatamento secreto não é bíblico, e a gente descobre isso lendo Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, né? Que diz que primeiro ressuscitarão os mortos, para depois haver o arrebatamento. Como os mortos não estão ressuscitando por agora, pelo menos eu não tenho visto, né? É muito importante que se saiba que o arrebatamento não está acontecendo, porque, de modo algum, os vivos precederão os que dormem. O texto diz claramente assim, né? Paulo então, deixa muito claro. Deixa muito claro, então, que não haverá esse arrebatamento antes da hora. As pessoas serão separadas porque estarão dentro da mesma família, um será salvo e outro perdido. Dentro da mesma igreja, recebendo a mesma pregação, o mesmo estudo, mas um será perdido, um ficará perdido e o outro será salvo. Isso não depende da mensagem, não depende do mensageiro, depende do solo do coração. E Jesus já tinha contado uma parábola sobre isso, né? A parábola dos 4 tipos de solos, que é chamada na Bíblia de parábola do semeador. Mas, na verdade, está falando dos solos do coração. E interessante que Jesus coloca 3 solos ruins e apenas um solo bom. A gente tem que estar esperto para estar com o coração aberto e amolecido para receber a verdade de Deus. Agora, o que eu acho interessante, Roberval e o pastor, é que Deus ele sabe de todas as coisas. Sim. Deus é um Deus onisciente, ele sabe de tudo, onipotente, onipresente. Em Malaquias 3,17, olha só o que diz. É uma referência do livro também, Eventos Finais. Diz assim, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Ou seja, Deus sabe quem são os selados, e aqueles que estão selados podem passar por qualquer crise, mas vai estar na paz do Senhor e protegido pelo Senhor. Essa é a verdade, essa é a promessa de Deus para nós, né? Então, Deus sabe quem são os selados e envia o seu Espírito Santo para que eles tenham paz, tenham tranquilidade, em qualquer circunstância da vida, em qualquer tribulação que venha passar, em qualquer momento de angústia que venha passar, ele terá paz. Saberá que Deus está no controle na vida dele, porque Deus o protege. Verdade. Exatamente. Interessante que as pessoas não receberão a mesma quantidade de luz. Observe. Alguns receberam mais luz, serão mais cobrados. Alguns receberão menos luz pela oportunidade que tiveram, né? E pelo tempo. Por exemplo, a gente pode observar o ladrão na cruz. Quanto tempo ele teve ali
para tomar uma decisão? Menos tempo, né? Ele foi menos cobrado pela luz que ele não recebeu. Mas todos nós que temos uma oportunidade hoje de entrar em contato com a palavra, de conhecer o selo de Deus, de querer receber o selo de Deus, será realmente mais cobrado do que outros que não têm essa oportunidade, não tiveram tanta oportunidade de responder à verdade de Deus que atinge a gente, né? Atinge o nosso coração. Mas pensando nisso, ainda nessa linha de raciocínio, se eu disser assim, então, já que eu vou ser julgado e cobrado pelo tamanho da luz que eu recebi, então eu vou ficar na minha. Não quero mais estudar a Bíblia, não quero mais conhecer nada, né? Porque aí Deus não pode me cobrar. Deus não pode me cobrar aquilo que eu não conheço. Como é que fica essa situação? Como é que vocês viram aí? No Eventos Finais fala sobre isso, né? Me ajudem aí. Deus dá o livre-arbítrio, né? Deus não força ninguém a nada, Ele mostra ali. Agora, basta a gente ter um discernimento espiritual para poder entender o que Deus quer nos ensinar, né? E poder andar no caminho dele. Né? Então, você tem o livre-arbítrio, você tem a sua escolha, tem um poder de decisão. Né? O Espírito Santo ele vem falando no coração. Aí você vai ser cobrado pelo aquilo que Deus, como o senhor falou, colocou nas tuas mãos. As oportunidades, né, Gustavo? Deus deu oportunidade. Se você disser não à oportunidade, você já está dizendo que teve oportunidade de conhecer a verdade, mas não quis. Né? O texto nos diz que não haverá desculpa para os que preferem continuar no erro. Perfeito. Né? Quem quer continuar na ignorância, eu não quero conhecer, não quero saber, para não ser cobrado, vai se complicar lá na frente. Eu né? acho que agora é a hora de a gente acordar, né? Despertar. Eu acho que é um momento que Deus fala conosco para fazer uma autoanálise, um autoexame da nossa vida perante Ele. Nós temos aí movimentos na igreja, como o livro Em Busca do Poder do Espírito Santo, que também eu acho importante no momento que nós estamos passando, de a gente buscar o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, né, para a gente poder compreender e ter fé e contemplar Jesus Cristo, né, obter esse caráter de Jesus Cristo na nossa vida. E fazer a escolha certa, né? E fazer a escolha certa é com Deus. É ter Deus na nossa mente, no nosso coração, no nosso agir, no nosso proceder. A gente não pode ficar letárgico, paralisados. Não podemos. Nós temos que tomar uma decisão. E essa decisão tem que ser tomada hoje e agora. E agora. Né? Por favor, pastor, fique É à o tempo vontade. da oportunidade. É o tempo que nós temos da oportunidade. É o tempo que temos vida. Sim. Porque nós não sabemos quanto tempo teremos ainda com vida. O texto aqui do Eventos Finais, ele puxa a questão da beneficência. Nós estamos vivendo um período de crise. Olha, a oportunidade de manifestar o nosso cristianismo, né? Ajudar as pessoas carentes. Não sei quantos tiveram a oportunidade de acompanhar a live que tivemos aqui da igreja esses últimos dias, né? Uma live puxando da gente maior amor, maior compromisso com o nosso próximo, né? E a marca do verdadeiro discípulo, por enquanto, é ser amável, alcançar, atingir as pessoas que estão carentes, que são carentes de comida mesmo, de atenção, de amor, de abraço, né? É muito importante que os discípulos de Cristo tenham essa visão. Por quê? Porque quando fazemos isso às pessoas, fazemos ao próprio Cristo. Quando fizermos o bem às pessoas, estamos fazendo o bem a Cristo. Jesus sente em sua pele. E quando fazemos o mal às pessoas, estamos rejeitando o próprio Cristo. Isso se torna sério, muito sério. Nós seremos julgados dentro desse parâmetro também. É verdade. Pastor, mas o livro toca em outro assunto também, aqueles que não receberam informação suficiente, ou seja, ignorantemente não tiveram as informações necessárias para que pudesse aceitar a salvação de Jesus Cristo. Não sei se é bem por aí. Conquanto ignorantes, ou seja, digamos, não conheceram a lei escrita, não conheceram os 10 mandamentos, não conheceram o sábado, haverá alguém nessa condição? E se há, qual é a posição dessas pessoas diante do julgamento final? Eu acho que a gente precisa primeiramente destacar que ninguém vai chegar ao céu porque guardou o sábado. Ninguém vai chegar ao céu porque guardou a lei. Não é esse o caminho é Jesus Cristo, né? Então, Jesus é o Salvador. Agora, quando amamos a Jesus, nos posicionamos obedecendo a Ele. Então, nós guardamos o sábado, guardamos qualquer outro mandamento, porque amamos a Cristo. Então, isso é o primeiro ponto para a gente destacar. Agora, a pessoa que não tem o conhecimento... Vamos pensar, vamos raciocinar aqui. Imagine uma tribo indígena no meio da floresta amazônica, intocada.
Uma tribo que não tem conhecimento nenhum, que uma Bíblia nunca chegou lá, não tem conhecimento da lei de Deus. Como Deus vai julgar esse pessoal? Deus vai julgar de acordo com a resposta que cada indivíduo deu ao código de ética que está plantado no coração deles, lá naquele local. Então, por exemplo, Entendi. se lá naquele local, na tribo, lá no meio da Amazônia, eles entendem que matar ao outro, porque Deus tem a lei cravada no coração das pessoas também, entendem que matar um ao outro é ferir o código de ética do local, e que Deus está por trás disso, logicamente, a pessoa que descumprir um regulamento desse, ele está ferindo a lei que está no coração, né? A mesma coisa, a do adultério e outras, a mentira, o engano. Existe um código básico de ética da humanidade, básico, e que as pessoas têm um conhecimento. Tem. Entendeu? Quando as pessoas mentem uma para a outra, há um sentimento de, puxa, né, fiz uma coisa errada. E é importante que a gente entenda que o mínimo de conhecimento que as pessoas têm, elas serão cobradas. Lembre-se, Deus sabe exatamente as oportunidades que te deu e o conhecimento que você tem. Então, não dá para enganar. Você pode enganar um pastor, você pode enganar o seu vizinho, você pode enganar seus pais, mas não tem como enganar a Deus, porque Ele sabe tudo que botou em suas mãos. E a resposta que você deu ou não deu a essa situação. Ok, é o motivo que imprime cunho às nossas ações, assinalando-as com ignomínia ou elevado valor moral. Achei interessante esse texto aí, não é verdade? Bom, mas indo um pouco avante, vai haver o momento em que haverá o selamento do povo de Deus. Ou seja, em um determinado momento da história, está definido, aqueles que estiverem vivos antes da volta de Jesus serão separados em dois grupos, os que receberão o selo de Deus e os que receberão o selo da besta. O que é o selo de Deus? Primeiramente, a gente tem que destacar que ninguém vai andar por aí com um carimbo na testa. Né? Não vai ter um selo, não vai ter algo na testa que vai ser visível. O selo de Deus é invisível, é algo que acontece no coração da pessoa. É uma resposta a uma situação. Então, nós vamos alinhavando isso. Nós sabemos, por exemplo, que o texto que você leu é tremendamente importante no início, de Ezequiel, capítulo 20, né? Que fala que o sábado é a marca de Deus, a marca do seu povo. Né? Santificai os meus sábados, porque eles servirão de sinal, de marca. O selo é a marca de que é o povo de Deus. Quando você vai lá para Apocalipse, tanto o Apocalipse 12, 17, como o 14, 12, deixa claro que o povo de Deus, o grupo remanescente que o diabo tem ódio mortal, é aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Já tem, então, aí uma marca aí, né? A guarda dos mandamentos. Só que tem muita gente que guarda os mandamentos, assim, que aceitam os mandamentos todos, mas tem um mandamento em específico que ele não... Que boa parte das pessoas dizem, não, foi abolido, Jesus deixou para lá, Jesus mesmo, ele não guardou, né? Algumas pessoas dizem isso por aí, e, na verdade, o selo de Deus vivo é colocado no sábado. Por que no sábado? Porque o sábado envolve adoração. Mas será só isso? Amanda, por que Deus escolheu justamente o sábado? Por que Deus colocou no sábado o seu selo? Ele não poderia ter escolhido outro mandamento? Por que o sábado? Porque o sábado é o único mandamento que tem a marca do Criador. Nós adoramos a Deus porque Ele nos criou com muito amor. E o sábado foi o dia escolhido como aniversário da criação de Deus. Então, isso é muito importante, porque é o memorial da criação. É o memorial, certo? O sábado é o único mandamento que destaca o Criador. É a marca do Criador. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11 é o mandamento do sábado. Então, existe um quê diferente. Interessante que, se a gente observar, não há uma grande perseguição em cima dos outros mandamentos. Não tem perseguição. Porque eles são mandamentos aparentemente naturais. Não matar, se eu matar alguém, eu causo uma aversão na sociedade. Se eu desonrar meus pais, existe uma aversão da sociedade. Se eu mentir, existe uma aversão. E se eu adulterar, também. Mas o sábado é um mandamento assim
que aparentemente é neutro, mas ele envolve exatamente a adoração. E a adoração por pura obediência. Por quê? Porque o mandamento, o dia de sábado não tem nada de diferente. Ontem foi sábado, o sol nasceu como o sol nasceu hoje. Choveu um pouquinho como choveu hoje. Não tem nada de diferente nesse dia, aparentemente. O sábado é um dia comum. A gente, aceitando a marca de Deus, aceitando o dia de Deus, transforma, a gente santifica o sábado. A gente separa o sábado. Por isso que você leu aí em Êxodo 20, Ezequiel 20. Santificai os meus sábados. Nós é que santificamos o sábado. A gente separa o sábado dos outros dias. Se eu disser assim, eu não quero santificar o sábado, eu mantenho o sábado como um dia comum. Só que quem perde sou eu. E a gente pode fazer até uma comparação com o selo real. O selo real, ele diz de quem é a pessoa, qual é o cargo da pessoa e qual é o domínio dela, né? E a gente percebe isso no selo de Deus também, que é o sábado, como o pastor falou, né? O dono do sábado é o Senhor, nosso Deus, né? Qual é o cargo dele? Seria o Criador do universo, o Criador do sábado. E qual é o domínio dele? O céu, o mar e a terra, né? Então, é por isso que é o selo de Deus, fazendo essa analogia. Perfeito. Deixa eu puxar um pouco mais esse assunto aqui, pastor. Nós entendemos e pregamos e falamos, e eu creio nisso, que não é a igreja que salva. O fato de estar na igreja adventista não me põe no céu. Nem o meu pastor me salva. Não tem esse poder. Nem a própria Bíblia me salva. Não é através da Bíblia. A Bíblia é um instrumento, mas não é a Bíblia que me salva. Não há poder salvífico direto na Bíblia. Nem no sábado. Não é o sábado que salva. Como é que eu concilio essa questão com a questão do selo? O sábado não salva, a igreja não salva, mas só serão salvos aqueles que foram selados. E o selo é justamente a guarda do sábado. Como é que eu concilio essa questão, pastor? Eu até já falei um pouquinho, mas Isso. assim, eu sou salvo por Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, Efésios 2, 8 a 10. Olha bem. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Só que as pessoas param no verso 9, e o verso 10 é que dá esse destaque, ele diz assim, porque fomos criados para boas obras. Ou seja, a gente não guarda o sábado para nos salvarmos, nós guardamos o sábado porque já fomos criados para produzir boas obras, para obedecer a Deus. Nós não fomos criados para desobediência, nós fomos criados para obedecer, por isso Deus já criou Adão e Eva e deu logo um rumo para eles, para que eles obedecessem, né? Então, a obediência, ela entra em dois momentos. Primeiro, eu obedeço porque fui criado já fui criado para boas obras, para obedecer. Segundo, eu obedeço porque eu amo aquele que me salvou. Eu estava perdido nesse mundo, todos nós éramos ovelhas desgarradas, diz Isaías 53, né? Mas Deus fez cair sobre Cristo os nossos pecados, e por conta do amor imenso que eu tenho por Jesus, por Ele ter me salvado, eu guardo os mandamentos dele. Por isso que em João 14,15 diz, se você me ama, Jesus olhando para nós diz assim, se você me ama, você guarda os meus mandamentos, assim como eu guardo os mandamentos de meu Pai. Né? Isso mesmo, não é uma questão de legalismo, mas uma questão de amor a Deus, adoração a Deus. Né? Se você tem intimidade com Deus, se busca essa intimidade com Deus, consequentemente você vai obedecer a tudo aquilo que Ele manda você fazer. Né? Deixa eu fazer uma outra pergunta nesse contexto aí. Por que é que Jesus disse que Ele era no contexto, porque Ele falou no passado, né? Mas Ele é o Senhor do sábado. O que é que Ele quis dizer com isso? Bom, em Êxodo 20 Ele já disse isso, né? Por que guardamos o sábado? Porque Ele é o Criador, Ele é o Senhor do sábado, Ele é. Quando chega lá no Novo Testamento, Jesus torna a dizer que Ele é o Senhor do sábado. Se Ele é o Senhor, o servo aqui não pode mudar. O servo aqui não pode legislar em cima do sábado. O sábado foi abolido, o sábado foi isso, o sábado foi retirado. Eu não posso fazer isso. Quem pode fazer isso? Quem pode fazer isso é Ele. E Ele não o fez. Ele não fez. Diz a Bíblia que Jesus ia na igreja no sábado, pregava no sábado, curava, fazia o bem no sábado. As pessoas dizem assim, mas Ele curava no sábado, está vendo aí? Ele estava quebrando o mandamento do sábado. Jesus, qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Ele era carpinteiro. Carpinteiro, se ele estivesse fazendo um móvel no sábado, ele estaria quebrando o mandamento. Mas ele não estava fazendo móvel no sábado. Ele estava curando, e curar era algo que ele fazia com prazer, ajudar as pessoas, cuidar das pessoas.
Isso era algo que fazia parte da natureza dele, fazer o bem, fazer o bem. Por isso ele pergunta, é lícito fazer o bem no sábado? Lógico que é lícito, é tanto que ele fez o bem no sábado, né? Então, isso é muito, muito importante nós destacarmos. Então, eu chego à conclusão, quando João diz que aquele que criou, lá em João 1º capítulo, o mesmo Deus que criou, que esteve presente lá, é o mesmo jeito que se tornou carne e esteve entre nós, habitou entre nós. Esse mesmo Deus que estabeleceu o sábado lá, viveu o sábado aqui e definiu, digamos assim, o sábado como diferencial daqueles que o adoram lá nos últimos dias e que serão levados aos céus. Exatamente. A guerra da adoração, Roberval, começou no céu. Satanás queria ser adorado, só que ele era criatura, não era criador. Certo? Então, o sábado tem justamente esse quê? Por que você acha que Satanás tem um ódio tão grande do sábado? Por quê? Se o sábado está repleto na Bíblia, não tem um dia dizendo que é para guardar o domingo, mas o sábado tem um monte de textos falando. Por que essa guerra tão grande, inclusive nos segmentos religiosos contra o sábado? Porque o sábado é a marca do Criador. E foi o que a Amanda falou. É o aniversário da criação. É a marca do Criador. Então, o Satanás ele não quer que ninguém honre o Criador. E ele vai fazer de tudo para que o sábado seja destituído do valor que Deus colocou no centro dos mandamentos. Ok. Então, considerando que a senhora White, nós cremos nisso, está na Bíblia, considerando que o sábado é o selo de Deus dos últimos dias, não é? Qual a relação entre o selo de Deus, o sábado, e os 144 mil? E aí, Gustavo, você ou pastor? Qual a relação entre o selo de Deus, né, que é o sábado nós queremos, e os 144 mil? Qual a relação? Os 144 mil estarão vivos sobre a terra antes da volta de Jesus. Verão Jesus voltar com seus próprios olhos, né? Não precisarão ressuscitar para isso, estarão vivos. São aqueles que vão passar pela grande tribulação, certo? E só passarão pela grande tribulação os que estarão selados. Estarão selados. A tribulação, ela não será necessariamente as pragas sobre eles, não. A tribulação será a angústia de não saber se estão salvos ou não, se estão selados ou não. Era a angústia de Jacó, saber se o irmão dele, se ele ia passar pelo fio da espada ou não, né? E foi a mesma angústia de Jesus no Getsêmani, saber se o sacrifício dele teria sido aceito ou não ali na cruz também, saber se o sacrifício estava sendo aceito ou não. Bom, essa é a angústia dos 144 mil e eles serão os selados, né? Serão selados. Ou seja, para Deus. Essa é a relação. Os 144 mil são aqueles que serão selados no último momento da história. E esse selo, o diferencial, é aquele grupo que guarda os mandamentos de Deus e automaticamente o sábado será o diferencial nesse momento. Exatamente. Deixa eu destacar uma outra coisa aqui. Às vezes a gente parece que dá um destaque muito grande no sábado, né? Uma pergunta. Só guardar o sábado já me garante tudo? Será que já me garante o selo? Basta eu guardar o sábado, que já está tudo garantido, o resto eu posso viver uma vida desleixada? Amanda, o que você tem a dizer sobre isso? Não, de jeito nenhum. O livro diz que nunca o selo de Deus será colocado na testa de um homem ou mulher impuros. Pessoas mentirosas, desobedientes, cobiçosas não receberão. Precisam ter um coração parecido com o de Jesus. Amém. Exatamente. Então, e ser parecido com Cristo, ter o caráter de Cristo, parecido com Cristo, logicamente, era o caso dos fariseus. Guardavam piamente o sábado e foram rejeitados. Por quê? Porque guardavam o sábado, mas eles... Exatamente. Eles maltratavam as pessoas, se orgulhavam e outras coisas mais. Né? Exatamente. Ok. Bom, tem um outro tópico que traz o seguinte: o tempo do selamento é agora. Bom, do ponto de vista profético, a gente vê o selamento como um momento específico
antes do fechamento da porta da graça, antes das pragas, mas o tema aqui nos traz como se houvesse algum selamento hoje, agora. Como é que a gente concilia essas Ela duas? coloca a data aqui de 1844, né? Por que ela coloca essa data, a partir de 1844? Porque, na verdade, o selamento é um juízo. É um juízo. Né? Então, por exemplo, o juízo de Deus começou pelos mortos. Começou pelos mortos, pela casa de Deus, pelos mortos. Então, um dia vai atingir os vivos. Não é isso? Então, as pessoas que morreram e que já passaram, o seu nome já passou em juízo, já estão seladas para o lado de Deus. Já estão seladas. Mas vai chegar um momento que o juízo de Deus invade os vivos. Por quê? Porque quando Jesus voltar, ele já vai voltar com a recompensa para entregar a cada um segundo suas obras. Se ele já vem com a recompensa, já está definido, Gustavo, quem se salvou, quem se perdeu. Já vai estar definido. Então não tem muito o que definir depois. Não tem o que definir depois. Até porque Jesus volta, os que ressuscitam na primeira ressurreição estão salvos. Os outros só vão ressuscitar depois do milênio. Quando ressuscitar, já estão perdidos. Então, o selamento tem que ser antes da volta de Jesus, lógico, dos mortos e dos vivos. Bom, aqui ela diz assim, que em 1844 começou o juízo, ou seja, já está sendo separado, certo? Os salvos e os perdidos, já está sendo separado, a partir dos mortos. Mas vai chegar um momento que vai começar a separar o joio do trigo, que nós vamos falar aí sobre isso mais para frente, né? Então, é muito importante que a gente esteja entre os salvos, Roberval. É muito importante. O texto diz assim, oxalá, ou seja, tomara. Tomara que o selo de Deus seja colocado em nós. Imagine, ela pergunta assim, quem é que pode suportar? Pensa aí um pouquinho, você que está em casa, pensa aí um pouquinho. Como é que a gente pode suportar o pensamento de ser passado por alto e não ser selado? Lembre da ocasião em que o povo de Israel estava para ser liberto do Egito. Nós estamos para ser libertos dessa terra. Jesus está vindo voltar para nos libertar desse lugar. Quando o anjo chegou, ele via a marca na porta dos israelitas, daqueles que confiavam no sangue do Cordeiro, que viria, esses o anjo passava adiante. Né? Agora, malditos aqueles, sofridos serão aqueles, que serão passados por alto pelo anjo que vem selar os bons, os justos. Então, o anjo, imagine passar por cima de mim. Imagine o anjo vindo aqui selar, sela o Roberval, pula a minha pessoa, sela a Amanda, sela Gustavo. Entende? Imagine, a gente não pode nem pensar nisso. Por quê? A gente tem que estar pronto, preparado, para que na hora que o selamento chegar, a gente esteja do lado certo. Muito importante estar do lado certo. Amém. Então, nós podemos afirmar que o selamento não é um momento único lá na frente. Ele acontece para todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador e viveram dessa forma. Todos os mortos em Cristo estão selados. Nós que estamos vivos também estamos nesse caminho, porque podemos perder a vida a qualquer instante, ou, quem sabe, estar vivo naquele momento. Então, selamento de mortos, já que morreram em Jesus Cristo, e selamento daqueles que estarão vivos antes de Jesus voltar. Por isso a Bíblia faz uma ênfase muito grande da gente estar pronto hoje. Hoje, se você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. A Bíblia fala que a nossa vida é como uma erva, que hoje está bonita, amanhã seca-se, né? Então, a vida é como uma vela, né? Que bate um vento e lá se vai. Então, a gente tem que estar pronto hoje. Pronto. Né? Então, a mensagem é para o momento oportuno também, né? Para nós, como cristãos, a gente fazer uma alta análise. Né? Será que eu estou guardando o sábado como deveria? Será que eu estou buscando a Deus como deveria? Será que estou orando? Estou buscando essa intimidade com o Senhor? Estou buscando a presença do Espírito Santo na minha vida? Né? Porque senão a gente vai entrar nesse grande conflito e vai ser atingido. É verdade. Né? Misericórdia por isso, mas que a gente venha buscar o poder do alto, o poder de Deus, para a gente poder vencer essa batalha, esse grande conflito que nós estamos vivendo hoje. O inimigo ele levanta falsos ensinamentos errados, né, para que a gente não venha obedecer os mandamentos de Deus e nem guardar o sábado, que é o sinal de Deus. Ok. Exatamente. É importante que a gente destaque
que a gente está dando uma grande ênfase aqui no selo de Deus, Sim. mas existe a marca da besta. Pronto, Está é na isso hora que eu da gente queria falar ver um pouquinho agora. sobre isso. Fechamos, né? eu acho que Vamos ficou falar. clara a questão do selo de Deus. Exatamente. Agora vamos falar aí da marca da besta. Aí está na hora, vamos lá. Vamos falar o que é a marca da besta. Qual é o selo do inimigo, do dragão? Bom, se a gente pensar bem, a batalha entre Deus e Satanás gira em torno da adoração. Satanás sempre quer ser adorado. Né? Foi isso que ele tentou fazer com que Jesus o adorasse quando esteve no deserto. E também, durante toda a trajetória, ele se acha o príncipe desse mundo, acha o rei desse mundo, ele quer reinar, ele quer ser adorado. Bom, se o sábado é a marca de Deus, a marca da verdadeira adoração, o dia que Deus escolheu ser adorado, não que Deus não queira ser adorado nos outros dias, mas é como se fosse assim, a gente separar 24 horas, exclusividade. Deus está querendo exclusividade, sabendo que se deixar à toa, o homem usa os 7 dias para o trabalho. Correr atrás de dinheiro, correr atrás de poder, correr atrás... Então Deus disse assim, olha, um dia é meu. Eu gostaria que você separasse para mim. Sabendo que a batalha gira em torno disso, se o sábado é a marca de Deus, precisamos entender que existe um sábado falso, um sábado espúrio, um sábado que será imposto por lei. Interessante que Deus ele não impõe, ele dá liberdade para nós. Logicamente que haverá consequências, mas o sábado falso, ou o dia que é pregado por aí como substituto do verdadeiro sábado de descanso de Deus, que é dado na Bíblia, ele vai ser a marca, ou ele será, na verdade, né? Vai se tornar a marca da besta. É importante que se destaque isso, porque assim a pessoa pode pensar assim, mas eu guardo o domingo, então quer dizer que eu estou sendo marcado para besta? Não necessariamente agora. Ok? O domingo se tornará a marca da besta quando for imposto por lei. Isso é importante. Ou seja, guardar o sábado hoje não necessariamente é o selo de Deus ainda. E nem... Não quer dizer que... É aquilo que a Amanda falou. Guardou o sábado, está selado? Não. Guardar o domingo está marcado para besta? Também não. Vai chegar um momento em que vai ser obrigatório você se definir. Por perseguição de lei, por decreto de lei. Classes. A gente chama isso de lei dominical. Né? Que vai definir as duas classes, como a gente começou falando. Né? Quando definir, você precisar escolher, vou guardar o sábado e permanecer fiel a Deus, ou vou abrir mão para poder me dar bem nessa terra ainda, poder comprar e vender, que a marca da besta vai dar esse direito, de comprar e vender sobre a terra, então a pessoa receberá o selo de Deus ou a marca da besta. Ou seja, não é um selo físico, mas são classes de pessoas. Essa decidiu servir a Deus, fazer a vontade de Deus e faz a vontade dele. E essa aqui segue poderes humanos. Começamos assim e chegamos nesse ponto, digamos, no ápice do nosso estudo. E a imposição do domingo, gente, é algo que parece absurda hoje. Porque você tem liberdade religiosa, todo mundo falando de liberdade religiosa, todo mundo falando de direitos, né? Cada um tem seu direito, de preservar as minorias. Né? Só que vai chegar um momento quando as crises estarão no mundo aí, como essa crise que nós temos hoje, vai haver piores, né? Que vai pressionar. Pode ver que essa crise já veio nos mostrar que é possível tirar a liberdade do homem. É possível. Sim. A liberdade de ir e vir, é possível. Essa crise veio nos abrir assim, os olhos, que haverá possibilidade, sim, do governo impor coisas de cima para baixo e a gente ter que engolir. Engolir se quisermos seguir os homens. Mas se quisermos seguir a Deus, nós sofreremos consequências humanas, mas estaremos protegidos por Deus. É isso aí. E o nosso preparo é agora, né? Me lembra da história do Daniel e seus amigos, que se preparavam bem antes, desde criança, ali no caminho do Senhor. E quando chegou no momento difícil, de uma decisão realmente que eles tinham que tomar ali, eles não vacilaram. Eles foram firmes ali no propósito deles, na fé que ele tinha em Deus, e não vacilaram. E a mesma coisa somos nós quando chega esse dia também. A gente não pode vacilar, tem que estar firme, e a nossa firmeza começa agora. A nossa busca começa agora. Mas na história fala-se também do Constantino, o imperador Constantino, que tentou mudar, né, o sábado para o domingo, querendo ali juntar o útil ao agradável, porque ele era um cristão superficial, mas que tinha o deus dele pagão, que era o deus Sol. Se tentou fazer isso também, né? E o inimigo vem tentando confundir a mente do povo.
O fato é que hoje nós temos, no mundo religioso, nas religiões cristãs, 2 dias de guarda. O sábado e o domingo. E tinha sexta-feira, se for olhar outras religiões aí, né? Mas hoje, em geral, é isso aí. Um instituído por Deus, de acordo com a Bíblia. Dentro do cristianismo, eu acho que é importante destacar isso. Dentro do cristianismo, nós temos 2 lados. Quem guarda o sábado e quem guarda o domingo. Eu sou, rapidinho só para falar, a minha família, por parte de pai, é tradicional católica. E a família, por parte de mãe, tradicional presbiteriana. E um padre católico, quando eu vim para a igreja adventista, me disse, olha, você justifica estar na sua igreja porque você não aceita a autoridade do Papa. E o domingo é uma instituição católica estabelecida pelo Papa. Se você não aceita a autoridade do Papa, só resta para você o sábado bíblico, instituído na Bíblia no Velho Testamento. Mas os evangélicos, de uma forma geral, que rejeitam a autoridade do Papa, acabam obedecendo, guardando o domingo. E aquilo me espantou na época. Tinha era recém-chegado na igreja. Não é? Então, para mim, fica bem definido o sábado bíblico, instituído por Deus como o seu selo, e um outro dia instituído, que vem de instituições humanas, que estará dividindo as 2 classes de pessoas no final da história dessa terra. Aqueles que serão, não é a igreja adventista contra as outras igrejas, mas são apenas 2 classes de pessoas. A igreja tem importância hoje, aqui e agora. Lá são classes de pessoas, aqueles que servem a Deus e aqueles que servem aos reclamos dos poderes humanos. E a Bíblia em nenhum momento fala sobre a guarda no domingo. Você não percebe isso na Bíblia, né? Que a Bíblia é nosso guia, a voz de Deus aos nossos corações hoje. Bom, diga, pastor, você quer falar alguma coisa ou não? Não, eu acho que a gente pode fechar o assunto. Isso, é isso que eu queria fechar agora. Termina com essa visão. Pode terminar, então. O que eu queria dizer aqui agora é que dentro dessa visão nós estabelecemos já o que é o selo de Deus e o selo da besta. Está definido o que é o objetivo do capítulo. Bom, e queremos agora uma mensagem sua, nosso pastor, para os nossos amigos, para os nossos irmãos, para que possamos fechar o nosso estudo de hoje. Ok, é importante que a gente lembre que o tempo de preparo é agora. O tempo da gente conhecer a palavra e correr atrás e viver a palavra de Deus é agora. A gente talvez não tenhamos outra oportunidade, né? O selo de Deus está aí para ser recebido, para ser guardado. O sábado está aí, desde a criação, nunca foi alterado. É o dia de Deus, o dia que Ele escolheu para ser adorado. Desde Caim e Abel, que Deus diz como quer ser adorado. A gente percebe naquela guerra que houve entre Caim e Abel. E a gente entende que essa guerra continua sobre a terra. Deus diz como quer ser adorado e o homem diz como quer adorar. É importante que a gente entenda que Deus é eterno, Ele é o nosso Criador e Ele tem proeminência sobre nós. Não somos nós que definimos as coisas, é Deus que define. Então, meu irmão, nunca coloque as tradições humanas sobre os mandamentos de Deus. O mandamento de Deus é eterno, é para sempre. As tradições humanas foram criadas por homens e são passageiras juntamente com eles. Vamos então entender que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Já dizia o apóstolo Pedro, né? Então, que você permaneça firme ao lado do que é reto. E se você até agora ainda não tomou essa posição, entenda que Deus chama você para se posicionar. Porque aqueles que não se posicionam agora estarão automaticamente indo contra Cristo. O pastor pode orar conosco, fechando o nosso estudo? Iremos orar sim, para que Deus, já a partir de agora, comece a preparar o nosso coração para os eventos que surgirão aí para frente, as decisões importantes que teremos que tomar. Amado Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito até aqui. Obrigado porque a Tua palavra alcançou o nosso coração e porque o Senhor, que sabe o futuro, nos deu o conhecimento, para que não vivamos no escuro, mas que nós saibamos o que vai acontecer aqui para frente. Nós queremos confiar no Teu poder, nos agarrarmos no braço do Todo-Poderoso. Sabemos, Senhor, que temos um selo a receber, ou uma marca da besta, para aqueles que não querem aceitar a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia. Nós queremos orar nesse momento por todas as pessoas que nos ouvem, pedindo que o Senhor nos cele para o reino celestial.
e que nós possamos estar todos juntos, felizes por toda a eternidade. Continue conosco, nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Ok, nós estamos terminando aqui, fechando mais um estudo do nosso livro Eventos Finais. Queremos agradecer aqui a participação do nosso querido pastor, da Amandinha, do Gustavo. Que Deus abençoe vocês, que Deus esteja com vocês. E a você, nosso querido amigo, nosso querido irmão, que a paz de Jesus Cristo esteja contigo, na sua vida, no seu lar. Até o próximo capítulo.